A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos. Estamos de volta a mais uma de nossas aulas. Hoje nós iremos tratar sobre a visão cristã em relação aos problemas sociais e outros aqui também. É importante a gente saber qual é a visão cristã sobre os problemas sociais, sim. E é claro que a gente também vai ver a visão não cristã em relação aos problemas sociais. Mas para a gente argumentar sobre os problemas sociais, de acordo aí com as visões de mundo já existentes, a gente precisa responder a alguns questionamentos. Primeiro, o que são problemas sociais? A gente só vai conseguir compreender a visão, tanto cristã como não cristã, se a gente entender o que são problemas sociais e quais são os principais problemas sociais que existem hoje na sociedade, né? E por que os problemas sociais existem. Então, a partir do momento que nós respondemos essas três questões, então a gente vai entender as visões. A sociedade, de um modo geral, ela tem sofrido grandes pesadelos sociais, né? Nós sabemos disso. Não importando se são um povo próspero, economicamente falando, ou não. Então, várias nações, vários povos, vários países são grandes potências, né? São países industrializados, com a economia estabilizada, mas que sofrem grandes pesadelos sociais. Por quê, né? Então, como a sociedade, em sua maioria, é religiosa, então há várias formas de ver as causas desses fenômenos. Então, na sociedade religiosa que é, cada pessoa, cada grupo vai ter a sua visão ou a sua cosmovisão em relação às causas desses problemas sociais, assim como o cristianismo também. Então, vamos aqui definir os problemas sociais, né? Problemas sociais são o quê? São situações, né, que, de acordo com a perspectiva de certos grupos que estão ali dentro de uma sociedade, né, não funciona como deveria. Então, a gente pode também falar que esses problemas sociais são uma espécie de fenômeno, são uma espécie de anomalia. Eles não deveriam existir, mas existem. Eles não deveriam estar lá, não deveriam fazer parte da sociedade, mas esses problemas estão lá. Então, podemos também definir os problemas sociais como anomalias sociais, né? Então, os principais problemas sociais são o quê? Uma educação precária, uma saúde precária, o desemprego, a violência e a fome. Então, isso nós podemos chamar de anomalias sociais que não deveria existir na sociedade, principalmente, né, em países em que a economia é estabilizada, considerado países prósperos. Porém, essas anomalias estão lá. Por que estão lá? Então, a causa dos problemas sociais, a gente vai observar aqui algumas visões em relação a isso. Então, as causas dos problemas sociais que existem na humanidade, de um modo geral, ela é vista de maneiras diferentes, né, em alguns aspectos. Mas houve um tempo aí para trás, né, um tempo bem remoto, né, em que os problemas sociais não eram percebíveis como causas da organização social. Então, existia um momento na história da humanidade que esses problemas aí eram vistos não como sendo um problema de acordo com a organização social. Então, nós temos aí, por exemplo, na Grécia, né? Na Grécia, a Grécia era um povo politeísta, né? Eles adoravam várias divindades, né? Então, eles viam esses problemas sociais de que forma, né? Eles diziam que isso eram problemas causados aí pelos deuses. Os deuses é que ocasionavam aí os problemas sociais. Por exemplo,
O povo geralmente era um povo agricultor, as nações sobreviviam mais da agricultura. Então, quando não chovia, não havia uma boa colheita, uma boa plantação, logo vinha a fome. Da fome gerava-se a criminalidade, o roubo, o furto e assim por diante, e outros problemas. Então, a única explicação que o politeísmo dava é que os deuses estavam irados, os deuses não estavam se agradando, né, das pessoas, então estariam ali castigando as pessoas. Então, os deuses eram os causadores dos problemas sociais, segundo a visão politeísta, né? Na Idade Média, a visão teísta, né, sobre as causas dos problemas sociais era dada aí por quem? Pelo catolicismo. O catolicismo romano que tinha uma visão em relação às causas aí dos problemas sociais, que ela atrelava essas causas aí a uma visão mística, né? Ou seja, se o povo estivesse agradando a Deus, essas causas sociais não viriam, né? Mais ou menos nessa perspectiva. Mas com o advento do Renascimento, né? Aí no século XIV, aconteceu o quê? Uma revolução científica. Surgindo aí assim uma nova forma de ver o mundo. As pessoas agora vão ver todos os fenômenos sociais aí de uma forma diferente, descartando aí as visões anteriores, né? Então agora os problemas sociais eram vistos conforme, não eram mais vistos conforme aí o politeísmo grego, por exemplo, né? E nem pelo teísmo apresentado pelo catolicismo romano na época. Tudo era visto agora de uma forma lógica e científica. Havia um porquê, havia uma causa daquilo por trás, e aquilo não vinha do mundo espiritual. Era a nova visão que estava chegando sobre os problemas sociais. Então, na visão não cristã, a causa dos problemas sociais era o quê, né? Bom, a visão não cristã dos principais problemas sociais que assolam a humanidade até os dias de hoje é meramente materialista, ou seja, não tem nada a ver com o mundo espiritual apresentado pelo politeísmo e pelo teísmo, né? Essa visão ela é proposta através de quê? De uma análise científica da sociedade nos aspectos político e econômico. Então, as pessoas aí que foram, né, apresentar essa nova visão, dando aí uma resposta para a causa desses problemas sociais, eles eram intelectuais de algumas áreas, principalmente da sociologia, da economia e da política, né? Então, alguns intelectuais aí buscaram, através dessas ciências aí, apontar a causa dos problemas sociais, ou seja, do desemprego, da violência, da fome, da má qualidade da saúde e da educação. E uma das causas desses fenômenos sociais que foram apresentados, né, por esses intelectuais foi a Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial, quando ela surge, ela também ela surge ocasionando alguns problemas sociais. Na Inglaterra, por exemplo, né, com a abertura de várias indústrias, surgiram o quê? Os grandes centros urbanos, que a gente vai chamar de cidades. Mas esses centros urbanos eles vão surgir sem estrutura para abrigar tantas pessoas, porque as pessoas agora vêm em busca das cidades atrás de emprego, né? E não havia posto de trabalho para todo mundo. Ou seja, não tinha emprego suficiente para a grande demanda de pessoas, gerando o quê? Um quadro de reserva aí de desempregados, né? Então, com isso veio algumas consequências. Então, qual foram as consequências? Foram os problemas sociais. E quais foram esses problemas sociais apontados aí com a Revolução Industrial na Inglaterra? Alta taxa de criminalidade, povo desempregado, era um povo complicado, estava passando fome, né?
então eles precisavam se manter. Então eles foram cometer crimes como assalto, furto, etc. Outra coisa que foi vista dentro do contexto da Revolução Industrial na Inglaterra foi a desigualdade social, porque quem conseguia, né, o emprego, por exemplo, e quem eram os donos, né, da indústria, passava a ter uma vida social diferenciada daquele que estava desempregado. Então, isso ocasionou o quê? Uma desigualdade social. Consequência, também a miséria, porque alguém sem emprego é alguém sem dinheiro, é alguém que vai sofrer o que é a miséria, né? E, consequentemente, vem a fome. Então, a conclusão aí para a causa desses problemas sociais encontrados lá na Inglaterra, no início aí da Revolução Industrial, foi justamente a falta de dinheiro. Para essa grande massa de desempregados, sem valores, sem condições financeiras, justamente veio ocasionar esse grave problema na Inglaterra naquele momento, né? A pessoa sem emprego, não tinha dinheiro. Se não tinha dinheiro, como é que ia se alimentar? Logo veio o quê? A fome. E em seguida o quê? A doença, o corpo frágil, de repente veio a doença. E nessa briga aí pela sobrevivência, muitos entraram pelo mundo do crime, né? Aí veio os assaltos, veio os furtos, e com isso também os homicídios e assim por diante, né? Então a gente percebe que no início da Revolução Industrial, os problemas sociais também vão começar a existir de uma forma bem mais agravante, bem mais complicada. Mas tudo evoluiu, né? Veio uma grande evolução aí. Então, com o avanço da tecnologia, os países se tornaram o quê? Muitos países se tornaram países industrializados, fortaleceram a sua economia. Então, eles se tornaram países de potência econômica, né? Dentro desse período surgiu aí a classe trabalhadora, né? Aquele que vai trocar a sua mão de obra por um certo valor, que a gente chama de salário, né? Que no início eles não tiveram muitos direitos, mas depois, com o passar do tempo, isso foi evoluindo. Não somente a indústria evoluiu, mas as condições de trabalho também evoluiu, os direitos trabalhistas também evoluíram. Então, a gente viu um avanço. Muitos países se tornaram países ricos, né? Países prósperos, economia assim estabilizada, né? Mas, mesmo com os avanços econômicos, ainda há no seio ou no centro da sociedade, ou no meio da sociedade, os mesmos males sociais que havia antes, principalmente a desigualdade social. Por quê? Não houve um avanço da industrialização? Não houve um avanço nas leis trabalhistas e nos direitos trabalhistas? A grandes nações não se tornaram potências econômicas? E por que mesmo em meio a essas potências econômicas, os males sociais continuaram? Bom, a gente vai conseguir começar a compreender isso a partir de agora. Então, a visão cristã das causas dos problemas sociais, né? A visão cristã atual, é importante a gente dizer isso, não é a visão católica do tempo medieval, mas a visão cristã atual, em relação às causas dos problemas sociais, é uma visão de acordo com a Bíblia. E também não descarta a visão científica. Nota-se aí que a visão cristã ela vai comungar com a Bíblia e vai comungar de uma forma científica também com os fatos, né? Então, a visão cristã, ela compreende que um povo sem dinheiro é um povo tentado a cometer crimes para sobreviver, é lógico, né? E o texto apresentado pela visão cristã é o texto de Provérbios. Provérbios, capítulo 30, versículo 8 e versículo 9,
que é uma oração feita por uma pessoa chamada Agur. O que é que ele diz? Orando a Deus: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, estando farto, não te negue, e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. Então, a visão cristã compreende muito bem que um povo sem dinheiro, sem emprego, sem condições de se manter, é um povo propenso a cometer crimes, né? Mas mesmo o cristianismo moderno tendo essa compreensão, é questionável os problemas sociais ainda existirem. Como um país industrializado, com uma economia estabilizada, pode ainda ter um alto índice de desemprego, um alto índice de criminalidade, fome, uma saúde e uma educação precária. O país não evoluiu economicamente falando? Então não deveria existir desemprego, não deveria existir a criminalidade, não deveria existir a fome, não deveria existir uma saúde e uma educação precária. Então por que que existe? Isso não seria uma contradição desse sistema econômico? Como um país tem um sistema econômico estabilizado e tem pessoas sofrendo problemas sociais? Não será uma contradição dos que administram esse modelo econômico? Bom, qual o objetivo de não dividir o bolo econômico gerado pela própria sociedade, pelo cidadão, pelo povo, através dos seus impostos pagos? Qual o problema de dividir de forma justa e solidária esse bolo econômico? Bom, a resposta aí para esses questionamentos não está no egoísmo humano. A visão não cristã, meramente materialista, vai dizer que o ser humano é egoísta, né? O ser humano sempre querendo mais, vai privilegiar um pequeno grupo. Então, nós entendemos que isso existe na sociedade. Um pequeno grupo, ele usufrui desse bolo da economia, isso é fato. Porém, na visão cristã, o que é proposto é a razão, é o porquê desse egoísmo existir. E a visão cristã vai apontar para o porquê desse egoísmo como sendo o quê? A ausência de amor ao próximo, né? E o texto apresentado pela visão cristã é de Mateus 19:19, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, de acordo com a visão cristã, se na sociedade todo mundo ama o seu próximo, não vai haver desigualdade social. Porque aquilo que é arrecadado para gerar economia, os administradores que amam o seu próximo vão dividir essa economia aí de uma forma mais solidária e mais justa, evitando com que alguém possa viver melhor e outro viver numa situação complicada, sofrendo problemas sociais. Outro texto também que essa visão ela apresenta é o de Lucas capítulo 3 e o versículo de número 11, que diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Então, percebe-se o quê? Percebe-se que a visão cristã propõe que, para a solução dos problemas sociais, é uma repartição justa, né, daquilo que a sociedade ela consegue gerar economicamente. Então, os administradores, né, que há no governo deveriam pegar esse bolo econômico e dividir de uma forma solidária, porque na sociedade, de um modo geral, todos contribuem para que esse bolo econômico exista.
O trabalhador, com a sua mão de obra, contribuindo com seus impostos, os empresários, seja ele de pequeno porte ou de grande porte, todos contribuem para a existência desse bolo econômico. Então, se não há uma divisão justa desse bolo econômico, é claro que os problemas sociais eles irão existir. E se não há essa divisão por parte de um grupo, é porque esse grupo é egoísta. Agora, a razão do egoísmo que há nessas pessoas é justamente a ausência de amor ao próximo, né? Ou seja, uma sociedade que vive o amor de Deus, esses problemas sociais nunca existirão, porque o amor ao próximo nunca vai permitir os problemas sociais. Então, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha compreendido. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.